Bom dia, então, vocês são da 102, né? Então, olha só, convidamos vocês para a nossa mostra de modelismo, a mostra anual, né? Que tem como temática esse ano a aviação militar na América Latina. Mas primeiro deixa eu explicar o que é o classe de modelismo. É o seguinte, ó, é um hobby, né, que visa, através de kits de plástico injetado, resina, enfim, e tem de tudo. Aviões, carros de competição, carros de passeio, blindados, navios, figuras, praticamente tudo, ficção científica, praticamente tudo que vocês possam imaginar. E a ideia é o seguinte, tu vai montando, colando as peças, pintando, né? Só que tu não pinta da cor que tu acha bonito, tu pinta da cor o quê? Que realmente foi aquilo que está sendo representado. Então só aí já começa a entrar uma pesquisa histórica, né? Para te fazer o mais fiel possível aquilo que realmente existiu. Tá? Vamos começar então aqui ó, com esse Mi-24, que é um helicóptero de fabricação soviética, que serviu na Nicarágua, certo? Por que isso? Quando houve a Revolução Sandinista em 1979, certo? Os sandinistas estavam no poder e os Estados Unidos, como não é interessante, né? Um governo de esquerda, com tendências socialistas, enfim, começaram a equipar e financiar os contras, tá? Os contras, no caso aqui, não são os manos, é outro tipo de contras, são as forças de direita que para derrubar aquele governo. A União Soviética, vendo isso, vamos apoiar lá os rapazes, os sandinistas, e mandaram alguns desses helicópteros daí para atuarem contra esse movimento, né? Bem, uma coisa bem no espírito daquela Guerra Fria, né, que vocês já ouviram certamente falar, no ensino fundamental, já que vocês estão no primeiro ano, né, no nono ano vocês veem isso também, que é aquela oposição entre os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. Depois a gente pode passar aqui, ó, esse é um avião clássico da Segunda Guerra Mundial, é um Corsair, era um avião da Marinha Americana que atuava no Pacífico, a partir dos porta-aviões, né? Só que aí, como todo excedente de guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vende, fornece a preço muito baixo para os países alinhados. E aí a gente tem esse aqui da Argentina, que servia no porta-aviões 25 de maio, e tem esse aqui de Honduras, esse da Força Aérea Hondurenha, e ele tem uma história interessante, que é o que? A Guerra do Futebol em 1969, que é o que? Apesar, ela tem esse nome porque no jogo das eliminatórias para a Copa de 70, o que vai acontecer? Se enfrentam El Salvador e Honduras. E o clima estava tão tenso nas relações desses dois países que as torcidas entraram em briga, foi uma briga bem séria até. Mas por que isso? Essa guerra, na verdade, ela durou 96 horas, ela foi muito rápida. Mas por quê? El Salvador estava passando por uma crise econômica violentíssima e as pessoas buscavam oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de vida em Honduras. E aí, sempre a lógica, né? Quando tem esse tipo de problema que vem muitas pessoas, o culpado é o de fora. Assim os paulistas falam, os nordestinos vêm de fora, tiram nosso emprego. A Alemanha nazista falava isso em relação aos judeus. Enfim, o culpado sempre é um outro. O que acontece, né? Quem é da 201 aqui para a sala de aula? Não dá mais para cantar. Então esse Corsair ele foi usado, né, por Honduras, justamente nessa guerra aí tão curta, né? Tá? E aí, justamente por isso, porque Honduras fechou as fronteiras, por aí vai, né? Esse aqui é um P-51, é outro avião da Segunda Guerra Mundial, usado depois dela, né? Fabricação estadunidense, e aqui ele está como costarriquenho, porque houve uma guerra civil em 1948, né? E os Estados Unidos, como estavam interessados em apoiar o governo, vendeu 4 desses aviões para o governo costarriquenho. Adivinha quanto cada um? Dava para a gente comprar, $1. Tá? Valor simbólico, porque os Estados Unidos tinham interesse em apoiar o governo, né? Tá? Fato que o saldo dessa guerra civil na Costa Rica foi que depois disso eles optaram por não ter mais forças armadas. Eles não têm marinha, não têm exército, não têm força aérea. Eles têm um serviço aéreo que presta assistência e faz as coisas acontecerem, alguma força policial, mas forças armadas não tem. Porque eles se deram conta do que não se pode usar as forças armadas contra o povo. Aliás, eu recomendo, né, já que eu toquei nesse assunto, e vou tocar nesse assunto de novo, quando nós vemos ali o P-47 que o Brasil usou na Segunda Guerra, vocês têm que assistir no YouTube o vídeo que a carta de Bento Moreira Lima escreveu para o filho dele quando ele entrou para a escola militar em 1939.
Só procurem na aula. Carta do pai do Rui Moreira Lima. Tá? Vale a pena assistir isso, porque fala bem dessas questões. Bah, é lindo. Né? Se dependesse de mim, se eu pudesse... tivesse algum coeficiente de entrada para chegar e sugerir, isso devia fazer parte do currículo das escolas militares. Né? Voltando para cá, aqui a gente tem dois Gloster Meteor. O Gloster Meteor é um avião que tem aqui na praça da nossa cidade aqui. Né? Só que ali ele está com as pinturas de 1967, foi a última pintura adotada. Esse aqui ele está com a pintura de 1961. Tá? E qual é a participação histórica relevante dele? Dele não necessariamente, ele é um caça que foi projetado pelos ingleses, foi usado na Segunda Guerra para combater as bombas voadoras alemãs, né, as V2, né, é um dos primeiros caças à reação do mundo, né, e aí aqui no Brasil, no episódio do Movimento da Legalidade de 61, o que vai acontecer? Jânio Quadros, com 7 meses de governo, renuncia. E João Goulart, que é o vice-presidente, ele está em viagem diplomática à China. Naquele espírito também de Guerra Fria, como ele era o herdeiro do populismo, enfim, você achava que ele tinha algumas vinculações com a esquerda, quando na verdade, como todo bom populista, ele tem que agradar a todos os setores, todas as classes sociais. Getúlio Vargas, por exemplo, que é tão idolatrado pelos avós de vocês, né, considerado pai dos pobres, ele era também a mãe dos ricos também, é bom lembrar, ele contemplava todos. João Goulart é o herdeiro disso tudo, e quando ele começa, depois que ele vai conseguir assumir por conta de uma manobra diplomática e da resistência também aqui, né, nesse movimento. E como é que foi essa resistência? Leonel Brizola era governador aqui no Rio Grande do Sul, pegou todo o equipamento da Rádio Guaíba antes que fosse confiscado pelas forças golpistas e levou para o Palácio Piratini. E de lá mobilizava a população aqui do centro-sul do país pela garantia da ordem constitucional. A Constituição é importante, ela existe para ser cumprida. Tá? Porque senão o que acontece? Eu não gosto do que tu faz, eu não preciso cumprir a Constituição. Não, sai da sala aqui que eu não estou gostando do que tu fez. De repente tu faz a mesma coisa, mas eu gosto de ti. Não, fica, tudo bem, tudo certo. Isso não pode acontecer no país. Por isso que existem as leis, para todos serem tratados da mesma forma. Né? Nem com rigor excessivo e nem para ser, digamos assim, pacificada a coisa. Né? Mas aqui o que vai acontecer? Como o Terceiro Exército, que hoje se chama Comando Militar do Sul, estava apoiando a legalidade, ou seja, a garantia da Constituição, se o presidente morre, sofre um processo de impeachment, renuncia, quem vai assumir é o vice. É isso que diz a Constituição. Então o João Goulart teria que assumir. E aí tinha todo um movimento de militares, de outras forças conservadoras não querendo que ele assumisse. E aí o Brizola, que é o cunhado de João Goulart, mobiliza todo aqui o Centro-Sul, com o apoio do Terceiro Exército, como eu já falei, e também da Brigada Militar, e consegue garantir a posse dele. Né? Esse é o movimento da legalidade de agosto de 61. E onde é que entra o Gloster? O governo, os golpistas, né? Não o governo, os golpistas, cogitam a hipótese de esses aviões que eram sediados aqui na base aérea de Canoas serem usados para bombardear o Palácio Piratini, onde estava Leonel Brizola liderando a resistência. O que os sargentos fazem? Colocam sacos de areia pela pista e murcham os pneus desses aviões para evitar que eles decolassem. Pô, olha que feito. Esse aqui é um avião similar, né? Uma versão anterior, do mesmo Gloster Meteor, mas argentino. E aí pode ver que ele tem umas marcações em vermelho ali, certo? Em 1955, o que vai acontecer? Um golpe para depor Perón, Juan Domingos Perón, que é um outro líder populista da América Latina, né? Então esse avião pertencia aos revoltosos que iam lutar contra as forças leais ao governo. Aqui a gente tem o Pucará, que é um avião argentino, desenvolvido e feito na Argentina, ele saiu de operação na Força Aérea Argentina esse ano, e ele atuou na Guerra das Malvinas, né? Ou Falklands, como dizem os ingleses. É um arquipélago aqui no Atlântico Sul, que é uma possessão britânica, e nitidamente dentro daquela filosofia imperialista inglesa. Né? Em 1982 vivia-se uma ditadura militar na Argentina, com uma grave crise econômica, grandes problemas relacionados a desaparecidos políticos, torturas, mortes. E aí, como a ditadura argentina sabe que a possessão das Malvinas é um sentimento muito presente em todo o argentino, se tu andar pela Argentina tem placas lá, as Malvinas são argentinas, né? Embora oficialmente se chame Falklands, seja possessão inglesa, os argentinos continuam com isso. E tem a razão de ser, né? Porque pela força do direito são deles mesmo. Fato é que
os militares argentinos criam um plano Goa para invadir as ilhas em 1982, para tomá-las dos ingleses, apostando que os ingleses não vão descer praticamente 13 mil quilômetros pelo Atlântico para retomar as ilhas. Só que era ano eleitoral, né? E Margaret Thatcher precisa, de alguma forma, não perder votos por isso, né? Tá? Precisa, até porque vai perder o apoio também da Câmara dos Comuns, enfim, vai se desestabilizar politicamente. Eles descem. Os argentinos achavam também que os Estados Unidos, que apoiavam a sua ditadura, iam apoiar eles. Óbvio que apoiaram a Inglaterra, né? Cederam até a base aérea de Ascensão, que fica uma ilha no meio do Atlântico, bem no meio do caminho, né? Tá? Esses aqui são 2 Mirages, né? 2 Mirages usados pela Argentina também nesse conflito, né? E aqui tem um deles, que essa pintura é depois da guerra. Vocês podem ver aqui que tem uma silhueta das Falklands aqui na entrada de ar. Que justamente que eles continuam com esse sentimento, né? Aqui a gente tem 2 aviões da Marinha Argentina, um Skyhawk e um Super Étendard. Super Étendard com um míssil Exocet, um míssil francês. Afundou vários navios ingleses, né? Então, a Argentina esteve muito perto de ganhar essa guerra, tá? Mas acabou isso não acontecendo. Esse avião aqui tem uma história tenebrosa, que era o quê? É um Skyvan da Prefeitura Naval Argentina, vinculado à Marinha, né? Que ele fazia o quê? Os voos da morte. Todas as pessoas que foram presas eram opositoras do regime, evidentemente a maioria de esquerda. Muitas dessas pessoas foram presas na ESMA, né, na Escola de Mecânica da Armada. Elas foram o quê? Colocadas nesse avião, vivas, drogadas, para nunca mais voltarem, né? Porque elas eram lançadas no Oceano Atlântico. Drogadas para quê? Para não ter nenhuma possibilidade de voltarem. Vai que nada e acha um barco pesqueiro e se salve e conta essa história. Então, não tendo o corpo não reagindo, né, elas se afogavam, com certeza. Devolveu algum problema, que alguns corpos começaram a aparecer na costa uruguaia, né? E aí a mídia começou a bater nisso, né? Então eles fizeram as pessoas ainda vivas, as pessoas sedadas, tinham seu peito aberto e colocado peças de cimento para elas realmente afundarem, para não ter esse problema. Eu fiquei... Eu simpatizei com vocês. Teve uma turma anterior aí que quando eu narrei isso, alguns acharam graça. Não tem como achar graça nesse tipo de coisa. Pessoas serem mortas porque têm opiniões diferentes, crenças diferentes, motivações ideológicas diferentes. Isso não pode ser engraçado em nenhuma circunstância, né? A gente já tem aqui 2 Mirages de diferentes fases aqui da Força Aérea Brasileira, né? O Mirage 3, né? Que operou no Brasil de 1972. Interessante a gente lembrar, em 1972, quando esse Mirage chega ao Brasil, ele é um dos caças mais avançados do mundo na sua época. Né, de fabricação francesa, vários países utilizam, né? E esse aqui também de fabricação francesa, uma evolução dele é o Mirage 2000, que chega quando esse aqui, porque já é obsoleto, ele é retirado de serviço ativo e entra em 2006 e vai ser usado até 2013. E ele só não continua sendo usado porque o custo de hora voo é muito caro, né? Praticamente quase a metade do orçamento da Força Aérea era para manter 12 deles voando. Esses aviões, todos eles, em diferentes épocas, eram os responsáveis pela vigilância, pela segurança da capital federal, a capital Brasília, né? A gente tem aqui também, ó, uruguaios, um Excess, esse helicóptero aqui da Marinha Uruguaia, ele era o quê? Ele é de fabricação inglesa e eles estavam sediados em Hong Kong. Quando os ingleses devolvem Hong Kong para os chineses, eles doam para o Uruguai, muitos deles, tá? Então dá para ver o seguinte, ó, ele é um helicóptero de salvamento. Por isso que ele tem essas... Todas as aeronaves de salvamento, elas têm cores assim chamativas, vermelho, laranja, amarelo. Porque, sei lá, o teu navio tá naufragando, tu emitiu lá, fez uma emissão de rádio lá pedindo socorro, vão sair para te procurar, né? E aí, até para te ver de longe, né? Aquele vermelho, tu começar a abanar, soltar um sinalizador, né? Até para te ser visto, né? Aí tu já vê eles. É diferente da proposta, por exemplo, desse aqui, que é um Dragonfly. Esse avião era muito usado no Vietnã, fabricação estadunidense, da Cessna. E a Força Aérea Uruguaia ainda opera eles, né? A proposta é outra, como ele é um caça-bombardeiro, a ideia é o quê? Se vem um inimigo dele, voa, vê ele por cima,
a ideia desse camuflado é confundir ele com a floresta, com os campos, enfim. Então a proposta é ele não ser visto, né? É diferente da proposta do helicóptero. Aqui a gente tem um avião da Embraer, né? Um T-27 Tucano, usado pela Força Aérea Colombiana. E nos anos 90 ele era muito usado. Agora eles têm a versão mais avançada, que é o Super Tucano, né? Que é bem parecido com ele, tá? Nas missões de contra-insurgência, né? Principalmente o que? Combate aos movimentos guerrilheiros, como a FARC, o Exército de Libertação Nacional, enfim. Tá? Aqui a gente tem um bandeirulha, também fabricado pela Embraer, e esse aqui nós vimos seguidamente, passando aqui em cima, indo para a base aérea, que é o que? Ele é um avião de patrulha marítima, e por isso que ele tem esse radar aqui. Esse é aquele, quando tem algum problema, alguém, sei lá, a sua embarcação estragou, ou está naufragando, aí eles fazem uma comunicação por rádio e esse é um dos aviões que saem para procurar. Aí pelo rádio eles falam para a marinha ou algum outro navio que estiver próximo, né? Olha, vem para latitude tal, longitude tal, tem um navio aqui à deriva, uma embarcação afundada, tem náufragos aqui, vem recolher os caras, por favor, dá um apoio. Isso é uma das missões dele, né? Você vê, ele tem uma particularidade interessante, né? Porque o Brasil, na época da Guerra das Malvinas, ele estava no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né? Um expediente pós-Segunda Guerra, criado pelos Estados Unidos, onde qualquer nação americana agredida, as outras tinham que auxiliar. O que o Brasil faz? Envia 2 desses para a Argentina, claro que eles vão ser pintados nas cores argentinas, né? Só que para atender o tratado, porque o tratado tem que ser cumprido, né? Foi assinado, mas eles enviam eles desarmados, eles têm lança-foguetes, porque a política externa brasileira já houve um tempo que ela não queria criar animosidades com ninguém, queria ficar de bem com todo mundo. Aí dá uma desculpa para os ingleses, né? Olha, nós tivemos que ceder os aviões para os argentinos pelo tratado, mas eles foram desarmados, viu? Nós não queremos o mal de vocês também, né? Tá? Isso aqui também tem outra história famigerada, que é o Hawker Hunter, né? Que é da Força Aérea Chilena. Em 11 de setembro de 1973, eles foram usados para bombardear a Rádio Nacional e o Palácio de La Moneda, para depor Salvador Allende e instaurar uma das mais cruéis e sanguinárias ditaduras da tradição latino-americana. E também, né, colocar em prática o primeiro projeto piloto do neoliberalismo, com privatizações em massa, coisa e tal. E isso que aconteceu no Chile agora, que vocês estão acompanhando pela grande mídia, é resultado desse processo que começou naquele 11 de setembro de 73. Interessante a gente ter essa visão assim, né, de processo. Aqui a gente tem um outro avião chileno, né, um Mirage também, só que esse Mirage aqui é todo transformado pelos israelenses, né, para o Chile usar. Não está mais em uso também, já foi para o serviço não ativo. Aqui a gente tem o MiG-21 cubano, tá? O que vai acontecer? Em 1959, você sabe, aconteceu a Revolução Cubana, que vai acabar com todos aqueles interesses estadunidenses na ilha. Empresas vinculadas a frutas, açúcar e outras atividades. E aí o que vai acontecer? Na lógica da Guerra Fria, bom, se está contra os Estados Unidos é comunista. E olha só, quando os barbudos de Sierra Maestra tomam o poder naquele 1º de janeiro de 1959, eles não são socialistas ainda. Eles estão contra aquela exploração que os Estados Unidos promovem no seu país. Eles estão contra a ditadura de Fulgêncio Batista. É isso que eles estão fazendo. Só que aí o que acontece numa lógica de Guerra Fria? Uma lógica bem maniqueísta, né? Ou é Deus ou é o diabo, ou é o bem ou é o mal. Então essa lógica na Guerra Fria é a mesma. Ou é capitalista ou é socialista, né? Então o que acontece? Como os Estados Unidos criam um bloqueio, um embargo que está vigente até hoje. Agora, recentemente, o Brasil, pela primeira vez na sua história, votou a favor desse embargo. 3 países no mundo votaram a favor da permanência desse embargo contra Cuba. Estados Unidos, Israel e Brasil. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Com uma aproximação natural. Bom, já que está contra o capitalismo, União Soviética e Cuba começam a se aproximar. Em 61, Fidel Castro se declara marxista-leninista e aí Cuba entra no socialismo de fato. E aí uma das coisas que começa a acontecer, é claro, é a União Soviética mandar equipamento militar para Cuba, como é o caso desse MiG-21 aqui.
Aqui a gente tem um F-16 venezuelano, do tempo que a Casa Branca e Miraflores se relacionavam muito bem, né? Miraflores é o palácio presidencial venezuelano. E aí o que vai acontecer? Isso aí é final dos anos 70, final dos anos 80, tá? São caças, hoje eles estão ultrapassados, mas na época também eram caças top de linha, e eles continuam voando na Venezuela. A Venezuela que também recebeu recentemente Sukhóis da Rússia, né? Que são os caças de ponta atuais, né? Um deles, né? E esse F-16 ele tem uma participação interessante, porque Hugo Chávez, que vocês já ouviram falar, né? O que vai acontecer? Em 1992 ele é coronel, ele é um paraquedista, e ele tenta um golpe de Estado, que não dá certo. Esses F-16 eles eram de um esquadrão que se manteve fiel ao governo que estava sofrendo esse golpe, certo? Inclusive eles abateram alguns aviões dos revoltosos, tá? E aí o que vai acontecer? O Hugo Chávez acaba preso, depois ele vai ser anistiado, e ele chega à presidência posteriormente, daí de forma democrática, né? Inaugurando aquele populismo de esquerda, né? Que alguns ainda no Brasil ainda insistem em dizer que é o socialismo, que é o comunismo, o perigo venezuelano, quando é o populismo de esquerda, né? Aqui a gente tem um Kafir, que é um caça de fabricação israelense, nas cores equatorianas, né? De tempos em tempos, isso aconteceu em 81 aconteceu, em 95 aconteceu, uma disputa que acaba gerando uma guerra curta com o Peru, Equador e Peru, pelo Vale de Cenepa, né? Geralmente eu costumo dizer que quando países brigam por uma região, acreditem, não é por um punhado de terra que só tem laranjas, não. Algo de valor ali, ou alguma importância geopolítica realmente tem, né? Senão não disputariam. Tá? Aqui a gente tem um B-25 Mitchell, da Força Aérea Mexicana, dentro daquela lógica. Esse é um bombardeiro da Segunda Guerra, que os Estados Unidos vai repassar para os países alinhados, né? Geralmente a valor módico, em condições extremamente favoráveis, e ele vai operar no México nos anos 50 e 60. Até onde eu pesquisei não se envolveu em nenhuma grande celeuma, nenhum conflito, mas era usado para treinamentos, né? Esse aqui é um Canberra, que foi utilizado também pela Argentina na Guerra das Malvinas também, né? Um bombardeiro. Por uma dessas contradições, né, da história, ele é de fabricação inglesa. Tá? Aqui a gente tem um Sea King, que é um helicóptero da Marinha Brasileira, que não é mais usado, é um helicóptero específico para versões, para marinhas, né? Por quê? Porque se ele tiver que fazer um salvamento, ele pode, olha o casco dele, se não aparece um navio embaixo. Ele pode pousar na água daí. Por isso que as marinhas gostam tanto desse tipo de helicóptero aqui. Agora ele não está mais operacional na Marinha Brasileira, né? Foi substituído pelo Seahawk. Aqui a gente tem um outro Mirage, né? Esse é o Mirage 5, peruano. Eles também tiveram 2000. E a postura peruana é uma postura interessante porque o que eles buscam? Eles buscam uma diversificação dos seus meios, né? Tem aviões russos, tem aviões franceses, porque se tem algum problema diplomático e, sei lá, um embargo, não vamos enviar peças de reposições para vocês. Bom, eles não vão ficar sem nenhum voando, né? Essa é a lógica. Aqui a gente tem os F-5 de Canoas aqui, que interrompem as nossas aulas, né? Com o barulho das suas turbinas. Aqui ele na versão cinza antes da modernização, né? Que até 2002, ainda 2002, 2003, a gente ainda via eles nos céus ainda. E depois, gradativamente, eles foram sendo enviados para a modernização, onde, além de toda uma modernização que vai incluí-lo na era digital, né? Antes eles eram todos analógicos, ele vai ser adotado essa pintura, que agora é a pintura padrão na Força Aérea Brasileira, como esse A1 aqui, que é sediado na Base Aérea de Santa Maria, tá? Que é um caça-bombardeiro. Esse foi desenvolvido também em parceria nos anos 80 pelo Brasil e a Itália. Aqui uma das minhas paixões, né, que é um P-47 do Nero Moura, um gaúcho de Cachoeira do Sul, que lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazifascistas, né? O Esquadrão Santa Pua. Deixa eu até virar aqui, Felipe, porque a bolacha do esquadrão tem que aparecer. Então às vezes eu fico meio chateado quando eu estou na fila da padaria e eu percebo que as pessoas comentam e brasileiros não sabem que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Não, participou sim.
mandou a Força Expedicionária Brasileira para lá, com mais de 25 mil homens, mandou um grupo aéreo, 2 grupos aéreos, né? Tinha também a Esquadrilha de Ligação e Observação, que atuava junto com o Exército. Aliás, eu recomendo o documentário de Érico de Castro, Sentapu, assista. Esse último que o Felipe filmou aqui é o mesmo avião, só que depois da guerra, aqui no Brasil, na base aérea de Santa Cruz. Ele tá um pouquinho diferente, ó. Botaram ali da esquadrilha dele, que era um coraçãozinho copas, né? Tinha os baralhos aí, tinha paus, espada, ouros. T-27 Tucano, outro avião da Embraer, né? Da Esquadrilha da Fumaça. Né? Não é o avião que a Esquadrilha da Fumaça usa agora, usa a versão mais moderna desse avião, que é o Super Tucano, o A-29, né? É um pouco diferente, mais potente, claro. Aqui a gente tem um Duck, que é um hidroavião, de fabricação estadunidense também, mas usado pela Marinha Argentina, que é outro que pousa na água, né? Porque ele recolhe essas rodas aqui. Ah, essa tá colada, eu tinha esquecido. E aí ele pode pousar na água, né? Aqui a gente tem o Learjet, da Força Aérea Brasileira, que é o avião usado para transporte de autoridades, né? Os de transporte de autoridade, eles são sempre brancos, com essa faixa azul, né? Para diferenciá-los dos outros. A gente tem um Havok aqui também da Força Aérea Brasileira, um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, né? Que não era usado pelo Brasil na Segunda Guerra, e sim pelos Estados Unidos, Inglaterra, outros países. Mas aqui no Brasil ele chegou depois da guerra, né? Vai ser usado em missões de treinamento para bombardeiro e vai ser o primeiro avião de reconhecimento do Brasil. Onde antes no Bomb Bay, que é onde ficam as bombas, né? Ali embaixo, ó. Isso abre, joga as bombas. Aí eles substituíram isso aqui na base aérea de Santa Maria por câmeras fotográficas. E aí isso se tornou a primeira aeronave brasileira de reconhecimento. Aqui a gente tem um P-17, que é um bombardeiro clássico da Segunda Guerra Mundial, só que aqui ele está em outra roupagem, outra função, né? Que é a função de patrulha marítima e também de salvamento. Olha a ideia, aquilo que eu falei para vocês lá daquele helicóptero, as cores chamativas, para ser visto, ó. Ó como tem amarelo nele. E esse bote, se tem um navio naufragando, ele lançava esse bote. Com algumas coisas assim emergenciais, né? Tipo água, até chegar um navio e poder recolher as pessoas. Né? Porque esse avião aqui ele não tem como pousar na água, não cumprir essa função. E esse aqui é um C-119, um avião que até o comecinho dos anos 70 era usado por paraquedistas. Né? Tanto da Força Aérea quanto do Exército. É isso, gente. Alguma pergunta? A ideia, isso é um hobby, né? Que na infância, esses kits em plástico injetado, como eu mostrei para vocês, a Revell brasileira era muito popular no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a gurizada do meu tempo encontrava isso em tabacaria, em lojinhas, né? E aí eu fui retomar esse hobby no curso de História. Tinha lá uns 25 anos. E aí eu vi, pô, mas isso dá para um baita de um material didático, né? Para abordar processos históricos e por aí vai, né? A ideia é sempre essa, né? Então tá, ano que vem nos veremos e aí vocês já vão estar no segundo ano, né? Aí vai ser outra temática daí. Alguém alguma pergunta? Choro, lamúria, lamentação? Eu descobri que o meu irmão mais velho, quando ele era criança, o meu primo tinha uma coleção daquelas revistas que vinha pra montar. E daí o meu tio tudo tinha uma coleção. E daí o meu irmão um dia foi passar as férias lá, montou um monte. Meu tio ficou bravo porque não tinha onde botar. E era só pra ficar, tipo... Ah, pra ficar desmontado? Eu entendi a ideia. Ficou bravo porque os aviões estavam montados, não tinha onde botar. Dessa coleção eu tenho um ali, aquele Corsair argentino, que ele tem as âncoras brancas nas asas ali, é dessa coleção, uma coleção que saiu nos anos 90. Saía nas bancas. Tu comprava um fascículo, vinha lá um pouquinho do avião e vinha uma pecinha. Aí outra semana Acho vinha que outra tem banca. umas bandas ainda, né? Alguma coisa. De aviação pra montar assim, não. Mas de vez em quando eles lançam. Eles lançam alguma coisa que aparece. Tem muita coisa die-cast, né, de metal, aí tu monta com parafuso, daí. Lembrando, quando vocês forem conferir esse vídeo de vocês aí, tem um vídeo sobre plastimodelismo do podcast da escola, onde vocês podem saber um pouquinho mais sobre como começou o hobby do César, tá? De forma mais completa. E importante, vou aproveitar o ensejo que o Felipe lembrou disso. Quando é que surge o plastimodelismo?
depois da Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra Mundial eles eram feitos aviões, claro, eles não eram todos detalhados, né? Mas eles eram feitos em madeira ou baquelite, enfim, e eram os instrutores. Olha, tu vê, o avião do nosso inimigo ele é assim, para vocês reconhecerem. Vocês têm que cuidar, porque quando eles dobram à esquerda eles fazem assim, fazem assado. Então eu tinha esse caráter didático, de instrução, assim, para os pilotos, para as equipes de terra, enfim. E aí depois disso, começou com os ingleses, né? Nos anos 50 começaram a fazer os moldes e injetar isso em plástico. E aí começou a se popularizar. No Japão começou a se popularizar, enfim. E aí se tornou um hobby daí, né? Certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês, então. Eu espero que tenham gostado e que tenham acrescentado alguma coisa. E continuem com as buscas, né? Pesquisem sobre os voos da morte, da ESMA, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra.